No Parlamento, José Magalhães acusou hoje Paulo Portas e Durão Barroso de terem mentido à Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a compra de equipamento militar para as Forças Armadas. A oposição em bloco aponta as condenações por corrupção dos que venderam os submarinos na Alemanha e pergunta quem foi corrompido em Portugal. O relatório do Parlamento Português, hoje aprovado, conclui que ninguém recebeu luvas neste negócio. Dos trabalhos da Comissão não se retirou qualquer prova de cometimento de ilegalidade pelos decisores políticos e pelos militares nos concursos analisados. Nenhum Ministro da Defesa Nacional desde 1998 afirmou que teria homologado um vencedor diferente nos vários concursos analisados. Ora, segundo a oposição, todo o inquérito mete água. É um relatório fio dental, não tapa absolutamente nada. Um relatório de conveniência com conclusões tendenciosas, parciais e mentirosas. A mentira afirma a de que não é estanque a ideia de que ninguém recebeu luvas. Administradores do consórcio que vendeu os submarinos e outros seus colaboradores foram condenados na Alemanha por corrupção. Quem foi corrompido em Portugal? Se há um corruptor, tem que haver um corrompido. Que fazer agora aos depoimentos indiciariamente inverdadeiros do Dr. Durão Barroso e do Dr. Paulo Portas? Resposta: mandá-los para a PGR e faça-se justiça, naturalmente. Não vamos por aí, não fomos por aí, nunca iremos por aí. Na mira, outro alvo para torpedear. Com António Guterres não foram salvaguardadas as garantias e que com José Sócrates não foram executadas as contrapartidas. O Presidente da Comissão garante, analisaram-se todos os documentos, fizeram-se todas as perguntas. Ouvimos muitos dos responsáveis de empresas envolvidos nas contrapartidas, alguns deles até arguidos em processo. PSD e CDS não permitiram a audição do Dr. Paulo Núncio, o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que foi, enquanto advogado da Steyr, que fabricou o Espandur, diretamente implicado na elaboração e assinatura de falsas contrapartidas que poderão ter prejudicado o Estado em largos milhões de euros. O trabalho da Comissão chegou ao fim. Quanto ao caso, prometem, ainda se fará ouvir em alto e bom som. Em política, os crimes contra a verdade não prescrevem. Muito obrigado. E o meu convidado Paulo Moraes, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade. Paulo, boa noite, bem-vindo. Boa noite. O combate à corrupção teve hoje um ponto negro com este relatório aprovado no Parlamento? Teve um ponto negro, o combate à corrupção, e o Parlamento, mais uma vez, descredibiliza-se. Quando parece que a credibilidade do Parlamento já não pode baixar mais, o Parlamento sempre nos surpreende descredibilizando. Reparem, as conclusões deste relatório são patéticas, porque viram um relatório de uma comissão parlamentar dizer que não há provas nem indícios de que tenha havido ilegalidades por parte dos decisores políticos e militares. Isto contraria completamente o que disseram os tribunais alemães. Mas só os alemães, os portugueses, este caso mas, repare, ainda não teve sequer uma acusação clara na parte política. Teve outras acusações, é verdade. Mas reparem, os tribunais alemães dizem que houve corrupção neste negócio. O Parlamento diz que não há evidência que houve corrupção. É evidente que, entre acreditar nos tribunais alemães ou no Parlamento português, ninguém tem dúvidas que os tribunais alemães são muito mais credíveis. Portanto, eu ainda compreenderia eventualmente que o Parlamento, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, chegasse à conclusão de que tinha havido corrupção, mas que era difícil identificar, enfim, os corruptos. Agora dizer... Estamos a falar só da parte política. Não, mas é que... A parte de investigação compete depois aos tribunais. Não, mas aqui não, porque há aqui uma responsabilidade política forte num dossiê desta dimensão, porque quem compra submarinos não é o porteiro do Ministério, portanto, são os decisores políticos e militares que tomam este tipo de decisões. E convém relembrar que a decisão da compra dos submarinos começa no governo de António Guterres, com Rui Pena, a Ministra da Defesa, e acaba com Durão Barroso e Paulo Portas, a Ministra da Defesa. E a mim o que mais me surpreende, aliás, deixa-me de boca completamente aberta, é como é que estes 4 cavalheiros não querem ver o assunto resolvido. É que todos eles... volta sempre que se fala em eleições, lá aparecem os submarinos. Não, mas é que, havendo corrupção num caso desta dimensão, e é por corrupção que está aprovada pelos tribunais alemães, sendo eles os principais responsáveis, também deveriam ser os principais interessados em que o assunto fosse esclarecido. E não, aquilo a que nós assistimos é que eles tentam, desculpa a expressão, fugir com o rabo à seringa, quando
eles, sendo responsáveis, não só são responsáveis políticos, como são responsáveis por todas aquelas equipas. Paulo, o que eu não compreendo... Temos vários processos. Isto aconteceu durante o governo de José Sócrates. Até ele sair da política, vinha sempre o processo Freeport, que acabou por ser julgado e ficou encerrado porque... Somos levados a concluir, Sócrates saiu da política. Se calhar, se volta outra vez o processo Freeport. E este processo tem perseguido Paulo Portas e perseguido de alguma forma também Durão Barroso. Isto acontece na nossa justiça e não credibiliza depois nem a justiça, nem a política, nem o julgamento de alegados casos de corrupção. Mas eu, é com perplexidade que vejo que nem António Guterres, nem Rui Pena, nem Paulo Portas, nem Durão Barroso querem ver o caso resolvido. E não querem porque sendo eles... opinião. É assim... Sendo eles os maiores responsáveis pelo setor, ou não conseguem identificar os culpados por total incompetência e inépcia, ou então estão envolvidos no assunto. É que destes 4 cavalheiros, ou são todos incompetentes, ou um deles pelo menos é corrupto. Porque, repare, a compra, como digo, começa no governo de António Guterres e acaba no governo de Durão Barroso. E estes senhores andam a representar Portugal no estrangeiro e cá, e no fundo deixam ficar mal até o prestígio da comunidade do Estado português. Porque neste momento António Guterres é comissário para os refugiados, Durão Barroso é presidente da Comissão Europeia, Paulo Portas continua a ser vice-primeiro-ministro, o próprio Dr. Rui Pena, não estando na política ativa, dá-se uma particularidade esquisitíssima, que é todos os presidentes das Comissões Parlamentares de Defesa em Portugal são do escritório do Dr. Rui Pena. O atual Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa é o Dr. Matos Correia, é associado do escritório de Rui Pena. O anterior era José Luís Arnaud, é associado do escritório de Rui Pena. Ou seja, como é que se explica, numa Europa civilizada, que todos os presidentes de uma Comissão Parlamentar de Defesa saiam todos de um escritório de advogados, cujo principal ator é um ex-ministro da Defesa? Isto é incompreensível. E, portanto, todos hoje José Magalhães dizer que estes crimes não prescrevem. Acha que alguma vez vamos saber se é que existiu? Temos que saber. Podemos deixar essa dúvida. Se é que existiu, quem foi o corrupto neste negócio? Isso tem que se identificar, é que o caso submarinos não é um caso de corrupção qualquer, é um caso de regime, em que os principais atores de regime estão envolvidos numa compra de submarinos, em que claramente há corrupção, há financiamento partidário, há conexões com a ESCOM, que é exatamente uma empresa que estava no Grupo Espírito Santo, que agora, vejam só, teve que ser comprada pela Sonangol. Portanto, isto não é apenas um caso de polícia, isto é um caso de regime e tem que ser esclarecido. Depois, sob o ponto de vista criminal, isso sim tem que ser os tribunais a julgar. Agora, sob o ponto de vista político, e nomeadamente estes 4 senhores, Guterres, Rui Pena, Durão Barroso e Paulo Portas, têm que dar uma explicação cabal à sociedade portuguesa, ou então de todo em todo tem que se afastar da política definitivamente. Paulo Moraes, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, é um dos casos que também marca este dia. Onde